Graça e paz, queridos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Café Mais do Reino. Vamos aguardando aí o Instagram notificar a galera. Mas nós vamos dar início já à nossa quarta e última live da série Metanoia. Bom dia. Shalom, shalom. Hoje está um pouco diferente. Nós não conseguimos ir para São Paulo. Então nós vamos fazer essa última live pelo Instagram. Somente pelo Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Eu estou sem a equipe técnica hoje. Eu estou sem a produção, então vai ser na raça. Vai ser na raça como era antigamente. Como que tá o som aí, galera? Me dá um ok se vocês estão me ouvindo bem. Para você que talvez entrou agora e não saiba bem o que está acontecendo. Nós estamos a semana inteira numa série de lives Metanoia e essa é a última live dessa série. Hoje é o encerramento dessa série. Quando estão sendo abençoados por essa live, me dá um ok aí, me dá um feedback. Como tem sido para você? Enquanto o Instagram vai notificando a galera, você que também conhece alguém que você sabe que precisa de uma palavra de mudança de mente, de transformação, de entendimento, também encaminhe essa live agora para essa pessoa. Pega aí no aviãozinho aí embaixo no Instagram, comece a compartilhar. Compartilhe no grupo da igreja, no grupo das células, no grupo dos amigos, das amigas, da família, do futebol. Compartilhe agora essa live, deixa Deus te usar nessa manhã. Vocês estão bem? Já tomaram café hoje? Dia maravilhoso que Deus fez. Vamos lá? Vamos dar início então a essa quarta live da série Metanoia. Eu quero que você anote aí. O tema dessa quarta live é a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Se alguém puder digitar aqui, eu não sei se a gente consegue fixar ainda, mas se ainda tem essa função, eu vou fixar aqui a mente de Cristo. É impossível falarmos de metanoia, de mudança de mentalidade, de renovação de mente, transformação de entendimento e não falarmos da mente de Cristo. Por quê? Porque a mente de Cristo é o nível mais alto da transformação. A mente de Cristo é o nível mais alto da transformação. Pastor, é possível viver essa metanoia ao ponto de ter a mente de Cristo? Nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender hoje como alcançar o ápice da metanoia, o nível mais alto da metanoia. É a mente de Cristo. O maior milagre, queridos, que pode acontecer na nossa vida não é alguém ser transformado de fora para dentro. Mas o maior milagre, o ápice dessa transformação é quando a nossa mente, ela começa a pensar como Cristo pensa. A gente sempre fala isso, a nossa maior transformação, ela acontece de dentro para fora. E para ela acontecer de dentro para fora, primeiro ela começa aqui. Então a maior transformação, ela começa na mente. E o nível mais alto dessa transformação é quando nós de fato começamos a pensar como Cristo pensa. agir como Cristo agiria.
Então nós estamos na 4ª live dessa série Metanoia. Na primeira live nós aprendemos que a metanoia ela começa com um arrependimento genuíno. O próprio Jesus começa a pregar, a ensinar o evangelho do reino. Mas antes de qualquer pessoa receber a mensagem do reino, ele fala: você precisa se arrepender, você precisa mudar a mentalidade. Metanoia é mudança de mentalidade e arrependimento é metanoia. Então tudo começa com arrependimento verdadeiro. Primeiro passo, ponto de partida. Segundo, renovação de mente. Renovação de mente. Primeiro, arrependimento. Segundo, renovação de mente. Terceiro, rompimento de padrões antigos. Um rompimento da velha mente. Então, arrependimento, começou a metanoia. Renovação de mente, rompimento com a velha mente e a mente de Cristo. Nós vamos falar sobre esse 4º nível, é o ápice da metanoia, é a mente de Cristo. É o nível mais alto da metanoia. Você consegue acreditar que é possível pensar, sentir e agir como Cristo agiria? Você consegue acreditar que é possível você olhar para as pessoas como Cristo olhava? Perdoar como Cristo perdoou? Ter misericórdia como Cristo teve? Não agir com justiça própria como Cristo não agiu? Se você acredita que isso é possível, então você está preparado para essa live. Porque nessa live nós vamos compreender que o nível mais alto da metanoia é justamente viver isso. É se esforçar para isso. Nós temos o texto de 1 Coríntios 2:16. E eu fiz algumas anotações aqui. E eu acho que seria interessante você também anotar essa última live. 1 Coríntios capítulo 2:16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Você sabe que esse sempre foi o plano original de Deus. E ele não mudou esse plano. Adão tinha essa mente. Adão tinha essa mentalidade de governo, de mordomia. Adão administrava o jardim do Éden. Que mente era essa? Uma mente brilhante. Uma mente que não tinha sido afetada ainda pelo pecado. Uma mente que não tinha sido afetada ainda pelos padrões do mundo, pela queda, pela corrupção. Adão foi criado com essa mentalidade. E esse plano não mudou. Porque Jesus, ele veio, ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele nos deu o direito de viver o resgate de tudo aquilo que Adão perdeu. E Adão havia perdido essa mente de governo, essa mente de Cristo, essa mente de reino. E Jesus veio nos dar o direito de resgatar, de viver o resgate dessa mente. Então, o que significa ter a mente de Cristo? Nós precisamos entender que ter a mente de Cristo é de fato o plano original de Deus para mim e para você. Nós não podemos aceitar ter essa mente que foi afetada pelos padrões do mundo, pelo padrão do pecado. Então nós ensinamos aqui na última live, ontem, sobre como romper com a mente velha. E por que essa mente velha? A mente velha é resultado de uma mente que foi moldada segundo os padrões do mundo. A mente velha é resultado de uma vida de pecado. A mente velha é resultado de traumas e frustrações ao longo da infância. A mente velha é resultado dos traumas. A mente velha, ela precisa ser rompida. O próprio Jesus disse que não se pode deitar vinho novo em odres velhos, em uma estrutura velha. Então vamos lá, o que significa ter a mente de Cristo?
Ter a mente de Cristo não é saber tudo o que Ele sabe. Porque quando a gente fala mente de Cristo, a pessoa já pensa, né, em pensar como na onisciência, né, no atributo soberano, da soberania de Deus, saber de todas as coisas. A onisciência não é para mim, para você, é para Deus. Ter a mente de Cristo não é saber tudo o que Ele sabe, mas é pensar a partir dos princípios dele. Então, ter a mente de Cristo, você precisa anotar isso, tá? Eu fiz várias anotações aqui, eu gostaria que você anotasse se de fato você está disposto e preparado para viver essa metanoia. Ter a mente de Cristo não é saber de tudo que Ele sabe, mas ter a mente de Cristo é pensar a partir dos princípios dele. Ter a mente de Cristo é viver com consciência do reino e não da carne. Ter a mente de Cristo é viver com a consciência do reino e não da carne. Escute, Bill Johnson ensina algo muito interessante. Como ter uma vida em que o Espírito Santo possa viver, na verdade, sobre a nossa vida, na nossa vida em todo o tempo, governar a nossa vida. É como a pomba que ela vem e ela pousa, mas ela pode pousar e ela pode ir embora. Se você fazer um movimento brusco, ela pode se assustar e ir embora. É diferente uma pomba pousar e repousar. É interessante que a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre Jesus e a pomba permaneceu. Ela veio e permaneceu. Como que eu posso ter um estilo de vida em que o Espírito Santo permaneça, em que a presença possa repousar, em que o Espírito Santo possa governar a minha vida? Como eu posso ter uma vida em que o Espírito Santo repouse e permaneça sobre a minha vida? É ter uma consciência da palavra de Deus. É saber que em todo lugar a sua consciência, ela está, debaixo do governo do reino. A sua mente pensa a partir dos princípios. Isso é ter a mente de Cristo. É quando a mente humana é submetida ao Espírito Santo. A mente humana é submetida ao Espírito Santo e passamos a reagir com sabedoria, passamos a amar, passamos a ter um discernimento divino. Faz sentido para você? Eu estou apenas dando uma introdução do que é ter a mente de Cristo, mas nós temos aí toda uma... Vamos construir esse caminho para ter essa mente. Então é quando a mente humana é submetida ao Espírito Santo. Então, você pensa a partir dos princípios de Cristo, a sua consciência do reino, e agora a sua mente humana está submetida totalmente ao governo do Espírito Santo. Aí você não reage mais como todo mundo reagiria. Você agora reage com sabedoria, com amor, com discernimento. A sua perspectiva, a sua ótica, as lentes são outras agora. Você enxerga o mundo, você enxerga as pessoas, você enxerga a sua vida, você se enxerga por uma outra lente, pela lente divina, pela lente de alguém que tem a mente de Cristo. Então, meu irmão, se a tua mente muda, tudo muda. Se a tua mente muda, tudo muda. Ter a mente de Cristo, queridos, é enxergar como o Pai enxerga. Nós aprendemos isso aqui ontem, Provérbios 27:3, que se nós estivermos nos enxergando com a lente errada, com a lente dos traumas, com a lente das frustrações, com a lente da religião, com a lente do mundo, com a lente do pecado, da natureza caída, nós vamos de fato evitar tudo aquilo que nós deveríamos viver e ser em Deus, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Então nós temos que pensar de nós mesmos aquilo que Deus pensa. Então ter a mente de Cristo é enxergar a vida como o Pai enxerga. Como que Deus te enxerga? Às vezes você se enxerga como um falho,
um terrível pecador, né? Igual Paulo dizia: eu sou o miserável pecador, miserável homem que sou. Entre os pecadores blasfemos, eu fui o maior deles. Paulo está dizendo, né, para os seus discípulos, para Timóteo: Timóteo, nem sempre foi assim. Eu já fui um pecador, eu já fui um blasfemo, e hoje eu sou um prisioneiro de Cristo, né? Paulo, ele tinha essa ótica, mas ele entendeu que o Pai o escolheu para um propósito. Ele não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde ir, a não ser cumprir o seu propósito, seguir a sua carreira, né? Correr essa corrida em busca do prêmio, em busca do alvo, né? Que é Cristo. Então, você enxergar com essa lente. Eu não me enxergo a partir dos meus traumas. Eu não penso de mim como eu pensava antes. Não. Eu não enxergo mais dessa forma. Eu não enxergo as pessoas como o mundo enxerga. Eu não enxergo a vida como o mundo enxerga. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Então a gente muda a forma de enxergar. A lente é outra. São lentes da mente de Cristo. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então toda pessoa que passa a ter a mente de Cristo, ela começa a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento? O sentimento de servir. O sentimento de servir, né? Esse texto fala sobre a entrega de Jesus, né? Ao ponto dele esvaziar da sua forma divina e vir como homem e servo de todos, e ser obediente até a morte de cruz. E isso me impacta, querido. Por quê? Porque dentre todos os servos, dentre todos os homens que pisaram nessa terra, nenhum conseguirá ser mais servo do que Cristo foi. E de todos os homens que pisou nessa terra, ninguém conseguirá ter todo o poder e autoridade como ele. Então, como pode, na mesma pessoa, nós temos essas duas qualidades, essas duas qualificações: o maior servo entre todos e o maior e melhor rei de todos, o maior servo, o maior rejeitado, e o nome que é sobre todo nome e tem todo o poder nos céus e na terra, porque ele recebeu todo o poder. E é isso que as pessoas não entendem. Porque ele recebeu toda a autoridade, porque ninguém foi capaz de servir como ele. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ter esse coração cristocêntrico ao ponto de servir a todos, ao ponto de ter uma vida, no estilo de vida de serviço, de entrega, é ser uma semente. Então Jesus, ele não disse para os discípulos que era pecado querer ser grande. Quando eles entraram nessa discussão, Jesus poderia corrigir eles e falarem: vocês são orgulhosos, vocês são prepotentes, vocês querem ser grandes. Jesus não falou nada disso. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Jesus estava ensinando como eles poderiam viver e obter autoridade no reino. A autoridade no reino não vem com imposição. A autoridade do reino não vem com cargos. A autoridade do reino não vem com nomenclaturas, com rótulos. A autoridade do reino não é autoritarismo. A autoridade do reino vem com serviço. Quanto mais servo, mais autoridade. Quanto mais cruz, mais autoridade. Quanto mais renúncia, mais autoridade. Quanto mais eu obedeço em direção à cruz, mais autoridade. Nós precisamos compreender isso. Então, ter a mente de Cristo é ter esse sentimento de servo e, ao mesmo tempo, ter uma mente de governo. Nós vamos construir essa ideia, nós vamos entender isso, ok? Vamos lá. A mente de Cristo produz em 4 coisas. Anotem aí. A mente de Cristo produz em 4 coisas. Número 1, discernimento espiritual. Number 1, discernimento espiritual. 1 Coríntios 2, 14, 15. O homem natural não compreende
as coisas do Espírito, mas o espiritual discerne bem tudo. Olha que interessante. Primeira coisa, a mente de Cristo produz discernimento espiritual. Você não enxerga mais com essa ótica natural e carnal somente. Então você não vai entrar em coisas que você sabe que a guerra não é carnal, ela é espiritual. Paulo fala em Efésios 6 que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas que sobrevoam as regiões celestiais. Então eu não vou mais entrar em batalhas que elas são espirituais. As batalhas espirituais nós guerreamos espiritualmente, não é carnalmente nem fisicamente. Então quem tem a mente de Cristo começa a produzir discernimento espiritual. Então nós discernimos o invisível, nós começamos a entender o propósito por trás das lutas e enxergar também o tempo de Deus. Voltou aí, galera? Voltou? Tudo ok? Ok? Voltamos. O diabo fica desesperado, gente. A mente de Cristo produz, em primeiro lugar, discernimento espiritual. Nós começamos a discernir o invisível. Nós discernimos o invisível. Então a gente começa a entender o propósito por trás de cada situação, por trás de cada luta, né? A gente começa a reagir com sabedoria. Opa, peraí, né? Aquele filme Quarto de Guerra, quem não assistiu, por favor, você precisa assistir o Quarto de Guerra. Assista esse filme. É entender que a guerra não é natural, ela é espiritual. Então a primeira coisa que a mente de Cristo traz, discernimento espiritual. A mente de Cristo, ela nunca vai interpretar um caos como fim. A mente de Cristo nunca vai interpretar o caos como fim, o problema como a razão para parar, para desistir, o processo como algo que vem para nos matar, a prova ou aprovação para de alguma forma nos envergonhar. Não, a mente de Cristo traz esse discernimento, onde nós sempre vamos olhar o problema ou o processo como uma fase, a aprovação como uma fase para sermos aprovados. Então a mente de Cristo, em primeiro lugar, número 1, nos traz discernimento espiritual. Número 2, a mente de Cristo produz paz em meio às batalhas. Já viu aquela pessoa que está na maior luta, está na maior prova, rapaz, está no maior problema, e você olha para ele e você fala: nossa, essa pessoa está tão em paz. Algumas pessoas começam até a confundir, né? Começam a ver a pessoa em paz e falam: nossa, essa pessoa não se preocupa com nada. Nossa, essa pessoa é desleixado, ou descompromissado, ou despreocupado, irresponsável. Mas às vezes essa pessoa já está tendo a mente de Cristo, e na verdade o que ela aprendeu a ter é paz em meio às batalhas. Isaías 26:3: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. Olha que algo interessante. Eu me lembro, queridos, isso faz parte do meu testemunho, que eu estava levando os jovens para uma vigília. Não tinha nem feito um mês que eu tinha tido uma experiência com Jesus. E aí eu estava levando os jovens para a vigília. Eu acho que eu já contei isso em um outro podcast, mas um motoqueiro veio e bateu no carro que eu estava. Ele bateu de frente, ele atravessou do nada, e era de madrugada, e ele já caiu. Eu levantei no maior paz. Eu levantei, fui lá, perguntei se estava tudo bem, levantei a moto dele. Ele não conseguia mexer a perna, coloquei ele dentro do carro. Os jovens estavam dentro do carro, era um Chevette na época. Eu fiquei mais preocupado de ele pegar um tétano do que qualquer outra coisa, porque o carro era muito velho. Coloquei ele no banco,
E aí eu estou em direção ao hospital e ele começa a me ameaçar. Só que tinha feito um mês que eu tinha saído daquela vida, né? E aí, dentro de mim, uma vontade de responder como eu responderia antes, na mesma linguagem. E aí ele falou: e é o seguinte, eu tô armado. E aí ele mostrou a arma. Ele estava no banco de trás. Quando ele mostrou a arma, eu falei assim: meu irmão, e é o seguinte, nós estávamos indo para uma vigília, e ainda nós vamos para essa vigília, e eu vou orar pela sua vida. Na hora, aquele rapaz, ele se calou. Eu vi literalmente Deus fechando a boca do leão, do falso leão, né? E ele ficou calado, e ele: obrigado, me desculpa, vamos voltar ali, vou deixar minha arma. Ele voltou, eu voltei, ele deixou a arma dele, deixou drogas que ele estava deixando no hospital. Fui para a vigília, oramos por ele, a pastora entregou uma palavra sobre ele, que onde ele estava indo, para onde ele estava indo, ele iria morrer. Por isso que Deus permitiu que acontecesse isso com ele. Eu saí da vigília, deixei os jovens em casa e fui atrás desse homem, que eu falei: eu vou entregar essa palavra para ele. Um mês eu tinha voltado para a presença de Deus. E aí eu voltei, encontrei ele no bar, ele estava com a perna engessada, com a bolsa, com a arma dentro. E eu falei: jovem, eu fui para a vigília, nós oramos por você, Deus entregou uma palavra para a pastora, e a palavra foi que o lugar onde você estava indo, você iria morrer. Por isso que Deus permitiu que acontecesse isso, esse acidente. Aí ele começou a chorar, ele falou: eu acredito, Deus me livrou do Carandiru, no dia do massacre. Poucos dias antes ele me transferiu e tal, e ali ele recebeu Jesus. Mas onde eu estou querendo chegar? Que naquele momento em que ele começou a me ameaçar, o diabo já trouxe uma seta e um pensamento para mim agir como eu agiria antes. No meio daquela luta, daquele ataque maligno, ele estava me ameaçando dentro do meu carro com uma arma, mas Deus me trouxe paz em meio àquela batalha. Para quê? Para a gente, de fato, agir como Cristo agiria. E foi exatamente. Eu falei: nós estamos indo para uma vigília e vamos orar por você. Acabou, né? O plano do diabo foi desfeito. Porque o plano dele era o quê? Era eu entrar em um debate com ele estava errado, eu procurar me apresentar como certo diante da vida que eu vivia, certo? Não levar os jovens para a vigília. Uma daquelas jovens que estava no carro, que foi para a vigília, voltou para Jesus naquele dia, e foi a jovem que Deus usou para preencher a ficha da Andressa, pegar o dinheiro dela da bolsa, do guarda-roupa dela, e pagar o encontro dela. E através dessa jovem, a Andressa foi para o encontro. E a Andressa foi para o encontro, e nós começamos o corte, namoramos, noivamos e casamos. Olha só, o plano do diabo era que nada disso acontecesse, mas o Senhor trouxe paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então quem tem a mente de Cristo começa a produzir paz em meio às batalhas. A mente natural se desespera, a mente de Cristo confia. Por favor, anote isso. A mente natural se desespera, mas a mente de Cristo confia. A mente natural se desespera, mas a mente de Cristo confia. Nós precisamos entender que essa metanoia, ela nos leva da ansiedade para a confiança. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas vivem ansiosas. Por isso a importância de viver essa metanoia, queridos. Por isso a importância de viver essa metanoia. A maioria das pessoas hoje vivem ansiosas, mas a metanoia que nos leva a essa mente de Cristo nos faz sair da ansiedade para a confiança. Outra coisa interessante, essa mente renovada, ela não entra em guerra naquilo que Deus já venceu. Ela não entra em guerra naquilo que Deus já venceu. É interessante, eu vejo pessoas guerreando por Deus, que eu falo: mas gente, o Senhor já venceu isso aí. Galera, vamos só orar, já foi conquistado.
essa luta aí já foi vencida. Eu ainda brinco, como é bom jogar em um time que nunca perde. Como é bom estar do lado que sempre ganha. E até quando parecia que estava perdendo, na verdade, era uma estratégia divina para ele conquistar a maior vitória de todos os tempos, a vitória da cruz. A vitória da cruz. Ele expôs principados e potestades. Ele os envergonhou publicamente. Seu nome é Jesus. Me perdoa, tá, queridos? Eu tô gripado. Tô gripando, na verdade. Mas não vou gripar não, que tem muita coisa para fazer. Vamos lá. Terceira coisa que a mente de Cristo começa a produzir: humildade e obediência. Humildade e obediência. Filipenses 2:8. E sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha, queridos, toda pessoa que de fato no reino, no meio das pessoas, na igreja, na sociedade, no trabalho, na sua família, que entendeu realmente o que é viver essa mudança de mente, romper com os padrões da mente velha, não se conformar com os padrões desse mundo, essa pessoa ela não busca mais status. Porque a pessoa que busca status, ela sem perceber, ela começa a andar desprovida de humildade, porque ela começa a se preocupar com o que os outros vão pensar em todo o tempo. Então, se alguém levantar a voz, se alguém pedir um favor, ela já acha que a pessoa está mandando nela, ela já acha que a pessoa está diminuindo ou rebaixando ela, porque o foco dela está no status quo, o foco dela está errado. Então aquele que tem a mente de Cristo não busca o status, vive por propósito, tá? Anote isso, a mente de Cristo não busca status, mas propósito. A mente de Cristo não busca status, mas propósito. Então assim, ó, uma chave para você. Toda vez que de alguma forma alguma coisa acontecer para querer afetar o seu ego, porque o ego é terrível, queridos. O ego também é um dos maiores inimigos do propósito. É o que impede as pessoas de viver o propósito de Deus. Porque para viver o propósito de Deus tem um passo inicial. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, quer caminhar como um aprendiz para viver o teu propósito na terra, para viver o reino, para ter a autoridade do reino, para ser bem-aventurado, então o passo inicial é: toma sua cruz, tá? Crucifica esse ego, crucifica o seu eu. Então por isso que o ego é um terrível inimigo de quem quer viver o propósito. Então toda vez que teu ego começar a ser afetado, você não agora pensa mais como alguém que está em busca de status. Você pensa: peraí, por que está afetando o meu ego? Por que isso está me incomodando? Por que isso está me deixando irritado? Não tem a ver com isso, tem a ver com o propósito. Eu já passei muitos processos de humilhações e rejeições, queridos. As pessoas veem o que nós estamos vivendo em Deus. É o que eu falo, a pessoa que vê a foto não sabe o filme. Teve um processo e até hoje tem. São níveis de processos que são um pouco mais diferentes. Mas principalmente no início da nossa caminhada nós vamos ser rejeitados. Nós vamos ser humilhados, expostos. Cara, a gente já passou por tanto processo. Eu tive processo de ser humilhado assim na frente de todo mundo. E a minha esposa fala: não, vamos embora. Eu falo: não. Mas por quê? Fala: porque isso não tem a ver com o que essa pessoa está fazendo. Tem a ver com o propósito que Deus tem para nós. Então ter a mente de Cristo é não se preocupar mais com o status, mas é enxergar que tudo que está vindo e acontecendo na nossa vida é para nos transformar para ver o propósito. Então essa é uma chave, tá? Pegue, anote isso daí. A mente de Cristo, ela traz esse estilo de vida de humildade e obediência, porque ela é uma mente que serve, que se doa, que entende que a autoridade ela vem através do serviço.
e da obediência. Ele serviu, e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? Foi servo de todos, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso foi-lhe dado toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Meu Deus. E um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque ele recebeu a maior autoridade, queridos. Porque ele tem todo o poder. Porque ele serviu como ninguém serviu. Ele foi o maior servo de todos. Então nós precisamos compreender que a mente de Cristo serve, ela se doa, ela entende que a autoridade vem da submissão, vem do serviço. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. Sabe o que é interessante? Que a mente de Cristo ela não trabalha assim para ser grande, ela trabalha para ser útil, ela trabalha em ser fiel, ela trabalha em obedecer o propósito. Então, ao trabalhar em obedecer o propósito, em ser útil, em servir, em ser produtivo, ao trabalhar, ao pensar em, de alguma forma, poder, ser as mãos que pessoas precisam, o abraço que pessoas precisam, né? O abrigo, dar a resposta correta, amar, essa pessoa ela começa de fato a ter autoridade, ela começa a se tornar relevante, ela começa a se tornar extremamente importante na vida de pessoas, ela começa a ser referência. Então nós precisamos compreender isso. Amém, queridos? Eu estou gostando dessa live. Essa live caseira tá muito boa aqui. Quando estão recebendo aquilo que Deus está trazendo para nós. Essa é a última live da série Metanoia. Você que não assistiu todas as lives, pode procurar lá no YouTube, Jonatas Alcântara, tá? A primeira live, verdadeiro arrependimento, é o ponto de partida para a metanoia. A segunda live, renovação de mente. E a terceira live, rompendo com a velha mente. E a quarta live, que é o ápice, é o nível mais alto da metanoia, que é a mente de Cristo. Eu vou encerrar aqui, só que essa live, ela vai ficar gravada só no Instagram, porque nós estamos sem a equipe aqui, né, sem a produção, então não está sendo transmitida pelo YouTube. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Vamos lá. Quarto propósito da mente de Cristo. O que a mente de Cristo produz? Em quarto lugar, autoridade espiritual. Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Quando a mente ela é alinhada com o reino, a sua palavra tem poder. Quando a nossa mente agora tem a consciência do reino, a obediência à palavra, nós recebemos a autoridade espiritual, porque nós passamos a agir com a consciência de quem Deus é. Nós começamos a agir como o Senhor agiria. Nós não agimos mais de acordo com o nosso ego, com a justiça própria, com os padrões desse mundo. Então isso nos concede autoridade espiritual. Muitas pessoas não entendem que esse é o caminho para a autoridade espiritual. Então uma vez um líder me ensinou algo. Eu perguntei para ele como eu poderia ter tanta autoridade. Ele falou, crucifique a sua justiça própria. Pague o mal com o bem. Eu pensei, o que isso tem a ver com autoridade? Eu pensei que a autoridade viria com jejum, com oração. Ele falou para mim, a autoridade vem com cruz. É quando você está certo, quando você tem razão, e você muitas vezes se cala. Isso te dá autoridade. É o cordeiro muda em direção ao matadouro. Isso vai te conferir a autoridade. Deus vai colocar brasas sobre a sua cabeça. Você vai ter créditos. Então, a pessoa que de fato quer ter autoridade, ela tem que pensar como Cristo, ela tem que ter essa mente. Então a mente de Cristo ela vai trazer a autoridade espiritual, porque você pensa como Cristo pensaria, você age como Ele agiria, a sua mente é na consciência do que Deus é, como Ele pensa, como Ele agiria, e de fato você é respaldado pela autoridade que vem dEle.
porque você está em obediência à palavra, em obediência a Ele. A mente de Cristo ativa, queridos, a mente de Cristo ativa o governo do reino em nós. E eu declaro isso sobre a tua vida nessa manhã. A mente de Cristo vai ativar o governo do reino em você. A mente de Cristo vai ativar o governo do reino em você. Faz sentido para você? Esse é o nível mais alto da metanoia. É ter a mente de Cristo. Vamos lá? Como desenvolver a mente de Cristo? Vamos lá. Nós entendemos o que é a mente de Cristo. Entendemos o que a mente de Cristo produz em nós. E agora vamos aprender como desenvolver a mente de Cristo. Número 1. Eu fiz algumas anotações aqui importantes. Anote aí também se você conseguir. Senão depois você assiste de novo e anota. Medite na palavra do Senhor dia após dia. Como desenvolver a mente de Cristo? Josué 1:8. Medita nela dia e noite. Eu falo isso às pessoas, queridos, é muito simples. É que a religião ela complica tudo. A religião ela complica tudo. É muito simples. Eu sempre usei esse exemplo, que foi um exemplo que Deus me entregou para ensinar de uma forma mais pedagógica. Vamos lá, Hoje você precisa chamar um Uber. Não vou falar ônibus, antes eu falava ônibus. Você precisa chamar um Uber. Para você chamar o Uber, você vai precisar colocar o endereço do destino aonde você quer que ele te leve. Ou seja, aonde você quer ser levado ou aonde você quer chegar. Então, você desenvolver a mente de Cristo é você viver agora entendendo qual é a palavra que vai te levar aonde você quer chegar, onde está o seu destino, aonde você quer viver uma transformação. É na família? Então eu tenho uma palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E através dessa palavra, e declarando essa palavra, e crendo nessa palavra, que eu vou chegar lá. Quem é a minha família? Aqueles que obedecem à voz do meu Pai. Então, ou seja, eu vou viver obediente, e na obediência a minha família vai entender que eu sou filho, e a minha família também vai querer viver no mesmo estilo de vida que eu vivo. Marcos 3, primeira família rejeita Jesus, segunda família quer entrar na casa. Jesus fala que a família são aqueles que estão ouvindo e obedecendo a voz do Pai. E terceiro, toda a família começa a andar com Jesus. Quem está entendendo? Então assim, eu preciso entender qual é a palavra no meu coração, no meu casamento. Está sendo um pouco difícil para mim fazer a live com fone, porque eu não tenho retorno. Mas vamos lá. Porque abafa tudo. Qual é a palavra no meu coração ser bem sucedido? Qual é o endereço para esse destino de ter um casamento bem sucedido? Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante. Está lá, para o homem e para a mulher, para o marido e para a esposa. Destino. Qual vai ser meu destino? Meditando nessa palavra, para o meu casamento ser bem sucedido. Como desenvolver a mente de Cristo? Tendo o conhecimento da palavra, meditando nela dia e noite, porque você vai saber em todas as áreas da sua vida, você vai saber que tem uma palavra para te levar ao destino de ser bem sucedido nessa área. É o que a palavra diz. Medite nela de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, e tudo que você fizer prosperará, você será bem sucedido. Na área financeira a mesma coisa. Pastor, eu quero ser próspero, eu não aguento mais essa crise financeira. Trabalho, fidelidade a Deus, obediência, fidelidade nos princípios, cumprimento de princípios, e administração, é Bíblia. Vamos lá, como desenvolver a mente de Cristo? Segundo lugar, ore pedindo discernimento. O problema é que a gente ora, sabe, fazendo o quê? Pedindo coisas. A gente ora pedindo coisas, a gente ora pedindo respostas, mas a gente não ora pedindo discernimento.
O apóstolo Olival me ensinou isso no começo da minha caminhada com Cristo. Ele falou: você tem que pedir discernimento. De tudo que você pede para Deus, o discernimento é a coisa mais importante que você tem que pedir. Então, ore pedindo discernimento em primeiro lugar. Não respostas e não coisas. Discernimento. Tiago 1,5 diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Esse discernimento que vem através da sabedoria vai te livrar de muita coisa, vai te impedir de entrar em muitos lugares que não é para você entrar, de você deixar mesas que já não era mais para você estar aceitado, de você se conectar com novas pessoas, novos ambientes, novos lugares. Então assim, discernimento. Eu ensino a minha equipe, os meus liderados que caminham perto, que nós precisamos aprender a discernir, ter 3 níveis de discernimento. Primeiro, discernimento espiritual. Discernir espiritualmente pessoas, ambientes. Estou discernindo, eu estou nesse ambiente, então eu sei que as pessoas que estão nesse ambiente estão debaixo da influência de um espírito que está atuando nesse ambiente. Eu sei que eu vou na casa de tal parente, mas ele não é cristão, então eu sei que o espírito que está agindo não é o espírito de Deus, então eu tenho que estar preparado para isso, não para entrar em um embate, nem num debate, nem numa batalha, mas para vencer isso espiritualmente. E como que eu venço espiritualmente? Com as armas espirituais: oração, jejum, palavra. Então eu não vou entrar em nenhum tipo de armadilha de provocação, de zombaria, porque eu já discerni espiritualmente quem é que está agindo ali, naquele lugar, quem é que está agindo naquelas pessoas, qual é o espírito que está por trás. Ou em territórios. Hoje eu moro em Arujá, né? E eu sei a batalha que nós estamos enfrentando aqui, porque é uma batalha geográfica, territorial. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Onde você pisar a planta dos seus pés é teu por possessão. Então é a palavra. Por que eu não tenho medo? Porque eu tenho a palavra que me dá o destino, a palavra que me garante a vitória. Então, por conhecer a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, eu sei que a vitória ela é garantida, que se cumprirá certamente aquilo que a palavra está me dizendo. Então, nós precisamos ter discernimento. Primeiro, espiritual. Aí eu ensino isso para a equipe. Segundo, discernimento de pessoas. Com quem eu estou? Quem são essas pessoas? No que elas acreditam, né? Qual é o estilo de vida delas? Por que elas agem assim? O discernimento de pessoas vai te levar a evitar muitos problemas na tua vida, porque às vezes você acha que o problema da pessoa é pessoal com você, mas na verdade é um problema com ela mesma. Já viu aquela pessoa que ela sofre com o complexo da rejeição? Ela foi rejeitada desde a infância. Então essas pessoas elas começam a fazer parte de uma equipe, de um grupo, de uma comunidade, até no trabalho, e ela já fica esperando o momento de ser rejeitada. Ela não aceita ser honrada, porque ela não acredita que está sendo honrada. Ela não aceita ser elogiada, porque ela não acredita que aquilo é uma verdade. Ela até fala, obrigado, mas ela não consegue acreditar que você está elogiando ou honrando ela, ou que você está aceitando e recebendo ela, porque há um complexo de rejeição dentro dela. Então em todo momento ela já fica esperando o momento de ser rejeitada, então ela não aceita nada disso, então ela provoca essa rejeição. Então eu preciso discernir pessoas que às vezes o problema, né, já é interno da pessoa, ela precisa de cura, ela precisa de cura interior. Então discernimento de pessoas. Terceiro nível de discernimento, isso é algo que eu ensino, tá? Não estou falando que isso, né, tá ali como doutrina. Discernimento de espíritos, isso sim, discernimento espiritual. Discernimento de pessoas que vem com a sabedoria, e discernimento de ambientes. Já viu aquela pessoa que, né, ela está num ambiente, um ambiente totalmente que tem algum tipo de reverência, e ela chega gritando no ambiente? Não tem discernimento do ambiente, né? É um ambiente que se precisa falar um certo tipo de tonalidade de voz, e ela fala gritando.
existem ambientes, queridos, que você tem que tomar cuidado até para você fazer os movimentos, porque são ambientes que as pessoas não se movem bruscamente, elas não se comportam de qualquer maneira. Então é aquilo que o mundo fala, né? Você saber entrar e você sair. Então assim, Paulo diz que ele, né, ele se fazia de louco para os loucos, de sábio para os sábios, de tudo para com todos. Então eu discerno espíritos, discerno pessoas e discerno ambientes. Essa é uma chave, anote isso, tá? Aí também não adianta você entrar em um ambiente totalmente descontraído e você querer ser o serião do negócio. Você entendeu? É discernir ambientes, ok? Discernir pessoas. Não é porque o cara é mundano que você vai ser mundano, me entende bem? Não é porque ele tem uma linguagem mundana que a sua linguagem vai ser mundana. Você não vai ter uma linguagem religiosa de julgamento, de acusação, mas com o seu testemunho, uma linguagem de amor. Um exemplo simples, eu já ganhei muita gente assim, né? De forma, nessa veia evangelística, a gente era convidado para ir para a festa da família, está todo mundo bebendo, e eu estava rindo, mas não estava bebendo. Aí as pessoas ficam, cara, por que todo mundo está bebendo, né? E para rir precisam beber, e você para se alegrar não precisa beber. Isso desperta o interesse das pessoas. A pessoa está bebendo, você não está julgando ela, mas está conversando de coisas da vida. E aí, até bebendo, aquela pessoa começa a perguntar: e aí, como está a igreja? E aí, como está a célula? E aí, como está a família? E aí, como está? E você começa a testemunhar. É natural, não é forçado. E ali mesmo aquela pessoa, muitas vezes, já se quebranta. Ela já desperta o interesse. Então, olha como é interessante discernir espíritos, pessoas e ambientes. Porque você sabe como se posicionar, de acordo com o mundo espiritual, de acordo com as pessoas que você se encontra e de acordo com o ambiente. Então, como desenvolver a mente de Cristo? Número 1, meditar na palavra. Segundo, peça discernimento. Número 3, ande em comunhão com o Espírito Santo. É necessário andar em comunhão com o Espírito Santo. Gente, minha voz está baixa? Estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí se o áudio está bem. Está tudo bem. Senão eu tiro o fone e a gente vai sem o fone. Já estamos terminando, tá? Já estamos terminando essa última live da série Metanoia. Você que não assistiu os outros episódios, vai lá no meu canal no YouTube, Jonatas Alcântara, série Metanoia, live número 1, verdadeiro arrependimento, live número 2, renovação de mente, live número 3, rompendo com a velha mente, e live número 4 agora, que não vai estar no YouTube, vai estar somente no Instagram, a mente de Cristo, tá? A mente de Cristo, tá ok aí? Vamos lá, tem gente anotando tudo. É isso aí, gente. Nível de aprendizagem. Número 1, quando você recebe o conhecimento. Número 2, quando você pratica o conhecimento que recebeu. Número 3, quando você ensina o conhecimento que recebeu. Ok? Então, sempre anote para você depois meditar e praticar. E logo ao praticar você se tornará autoridade para poder também ensinar. E aí seu nível de aprendizagem eleva mais ainda, tá bom? Então anote aí, vamos lá. Número 3, ande em comunhão com o Espírito Santo. É assim que a gente desenvolve a mente de Cristo. Romanos 8:6, a mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, tá? É vida e paz. Então a mentalidade da carne é morte, porque volta para o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Então eu preciso viver em comunhão com o Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, Romanos 8, a palavra diz, versículo 1, né? Deixa eu colocar aqui. Olha que interessante. Como não viver mais com sentimento de culpa e ter a mente de Cristo? Como não viver mais se condenando pelo pecado do passado, pelas traições, pelos erros,
ou preso naquilo que não deu certo, se condenando. Como não viver mais com essa mente, pastor? Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ande em comunhão com o Espírito Santo. Ande em comunhão com o Espírito Santo. A mente de Cristo é desenvolvida quando nós andamos em comunhão com o Espírito Santo. É aquilo que eu falei no começo dessa live, que o Bill Johnson ensina. Falando nisso, eu quero indicar um livro para vocês. A Presença do Bill Johnson. Tá? Eu te indico esse livro. A Presença do Bill Johnson. Anote aí, depois você compra, eu acho que é R$30 no Mercado Livre. Na verdade, eu vou colocar na livraria da igreja também, tá? Que é mais rápido. Você já compra e já leva embora. Escute, esse livro, A Presença, nos ensina como ter um estilo de vida em que a presença repouse e permaneça em nós. Então, como eu vou viver isso? Tem na consciência da palavra e do reino. Então, tudo que eu faço, antes de fazer, eu já tenho um discernimento se é do agrado de Deus ou não, se está dentro da palavra ou não. O que eu vou falar é se está de acordo com a palavra ou não. As minhas ações estão de acordo com a palavra ou não. Isso é andar em comunhão com o Espírito Santo. Andar em comunhão com o Espírito Santo não é você ficar 24 horas falando com Ele. Andar em comunhão com o Espírito Santo não é você ficar 24 horas orando em línguas, embora é muito importante, eu oro em línguas o tempo todo. Mas andar em comunhão com o Espírito Santo é ter consciência da palavra, e os seus pensamentos são de acordo com a palavra, a partir dos princípios da palavra. As suas ações, o que você fala, o que você faz, como você age, é a partir do conhecimento, da consciência, do reino e da palavra. E isso mantém o Espírito Santo ligado com você. Você carrega a presença em todo lugar. Ok? Faz sentido para você? Número 4. Como desenvolver a mente de Cristo? Submeta as suas emoções à verdade. Não adianta, meu irmão. Você pode estar revoltado, mas a sua revolta não vai mudar a verdade da palavra de Deus. Você pode estar triste, mas a sua tristeza não vai mudar a verdade da palavra de Deus. Você pode estar extremamente alegre e contente, regozijante, mas a sua alegria não vai mudar a verdade da palavra de Deus. Então, a gente vai desenvolvendo, uma maturidade espiritual. Então, vamos lá. Antigamente, eu ouvia a pessoa, ela vinha se abrir e falar dos problemas, e cara, coisas gravíssimas. E ela começava a chorar. E aí a gente chorava junto, né? Só que você vai desenvolvendo uma maturidade, não que hoje a gente não tenha empatia e não sinta. Quando as pessoas elas começam a expressar a dor delas, e principalmente no discipulado, no atendimento, cara, essa dor primeiro ela vem aqui, né? Em nós o Espírito Santo nos permite sentir essa dor do outro. Existe a empatia. Só que agora eu não choro mais, né? A gente não começa a chorar junto. Na verdade, eu aguardo a pessoa chorar. Eu sinto essa dor, mas eu conduzo ela à verdade da palavra. Você está passando por tudo isso, mas você não está sozinho. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está passando por tudo isso, só que ainda assim maior é o que está com você do que o que está no mundo. Você está passando por tudo isso, por toda essa tristeza, essa angústia, mas a palavra fala que o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer, vai passar. Então, é submeter os sentimentos à verdade da palavra. Os sentimentos passam, mas a verdade da palavra permanece para sempre. Jesus fala em Lucas capítulo 17, 21, se eu não me engano. Vamos ver? A gente está na live, a gente pode... Vamos lá. Não. Deve ser 21, então. 21.
Lucas 21. É exatamente. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só. Passará o céu e a terra, mas porém as minhas palavras não passarão. Seus sentimentos vão passar. Suas emoções vão passar. Os céus e a terra vão passar. As pessoas vão passar na sua vida. Mas a palavra permanece para sempre. Então submeta as suas emoções à palavra de Deus, porque ela permanece. É assim que a gente desenvolve a mente de Cristo. Medite na palavra dia e noite. Ore pedindo discernimento, não apenas respostas, nem coisas. Terceiro, ande em comunhão com o Espírito Santo. Quarto, submeta as suas emoções à verdade da palavra. Nós precisamos entender uma coisa, que a mente de Cristo, ela não é um dom, tá? A mente de Cristo não está enquadrada nos dons do Espírito. Então a mente de Cristo não é um dom que se recebe, mas é uma mentalidade que se desenvolve. E hoje nós estamos aqui, na última live, e aprendendo como desenvolver nessa série de lives essa mentalidade, a mente de Cristo. Número 1, arrependimento genuíno, verdadeiro arrependimento, renovação de mente, rompendo com a mente antiga, que nos leva à mente de Cristo. Então essa mente, ela não é um dom que eu recebo, mas ela é uma mentalidade que se desenvolve. E você está aprendendo a desenvolver essa mentalidade nessa série Metanoia. E eu declaro que você vai viver mudanças extraordinárias, porque quando a tua mente muda, tudo muda. Então, eu aprendi algo com um livro que eu li também no primeiro ano da minha conversão. O livro era O que Jesus faria em meu lugar. Eu já indiquei esse livro também. O que Jesus faria em meu lugar. Então, como eu reagiria se eu tivesse a mente de Cristo nas minhas decisões, relacionamentos e desafios? Como eu reagiria mediante a tudo isso? Então, será que esse não é um nível de maturidade que Deus está querendo de você? Será que esse não é o nível de maturidade que Deus quer de nós, para de fato vivermos tudo que Ele nos prometeu? Para vivermos o propósito dEle na sua totalidade, mesmo que a gente não tenha a revelação completa desse propósito? Será que o Senhor não está esperando somente isso? A gente reagir como Cristo reagiria, a gente falar, pensar, agir. Queridos, eu faço uma oração diariamente. Também fica um conselho. Espírito Santo, governa o meu falar, o meu agir, o meu expressar, o meu olhar, o meu pensar, o meu andar. Assuma, Senhor, o teu governo sobre mim, sobre a minha mente. Eu submeto a minha mente, os meus sentimentos ao teu governo, Espírito Santo. Vai na minha frente e me guia. Essa é a minha oração. Fazem 17 anos. Diariamente eu peço para o Senhor me guiar. Por quê? Porque se eu agir como Cristo agiria, se eu decidir como Ele decidiria, certamente eu serei bem sucedido. Eu serei assertivo em tudo o que eu fizer. Então essa maturidade, eu creio que é a maturidade que Deus está nos chamando para ter. Você que está nessa série de mensagens, bem-vindo ao novo nível de maturidade. Welcome a um novo nível, next level. Há um nível novo de maturidade, há um novo nível. A metanoia, queridos, ela te tira do remorso, sabe? Do ressentimento, e ela te leva para o reino. Tem alguma coisa que te prende ainda? Tem alguma coisa que te paralisa ainda? Eu declaro que a partir dessa série de lives, com o poder da palavra e do Espírito Santo, você sairá do remorso ao reino, do ressentimento ao reino. Você não vai ficar mais preso a nada e nem a ninguém, nenhum tipo de situação. Quando a gente começa a viver com a mente de Cristo, isso é interessante. Quando a mente de Cristo chega, quando a gente desenvolve a mente de Cristo, a gente começa a viver o céu na terra. Sabe, queridos,
você começa a viver o céu na terra. A tua casa não é mais um lugar de gritaria. Ai, pastor, eu tenho a mente de Cristo, e grita o tempo inteiro, xinga o tempo inteiro. É um clima pesado, uma atmosfera pesada na sua casa. Sinto muito. Volte novamente a orar, pedir graça. Assiste as lives. Medita na palavra, ora, pedir discernimento. Porque você não tem a mente de Cristo ainda não. Quem tem a mente de Cristo, querido, a atmosfera que está sobre a sua cabeça é uma atmosfera de glória, de paz. Sabe? As pessoas que elas convivem conosco, elas entram na minha casa, seja na célula, seja para um churrasco, para um discipulado. Tem gente que não quer mais ir embora, né? E não é porque hoje, né, eu moro numa casa bonita. Quando a minha casa era muito simples, caindo aos pedaços, sem estrutura nenhuma, as pessoas queriam ficar na minha casa, os jovens não iam embora. A gente fazia a célula, acabava e virava da sexta para o sábado. Por quê? Porque não tem a ver com estrutura, tem a ver com o céu na terra, tem a ver com o céu na sua casa. Quem tem a mente de Cristo, os seus comportamentos, a sua linguagem, o que você declara, traz os céus para a terra. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Então quem tem a mente de Cristo vive o céu na terra. Eu declaro que você que você é um portador do céu na terra. A tua casa será conhecida como um pedacinho do céu. A tua casa será conhecida como um pedaço do céu, porque com a mente de Cristo você traz o céu para a terra. A atmosfera que existirá sobre a tua cabeça não é uma atmosfera de vitimismo, uma atmosfera de murmuração, uma atmosfera de ódio pelo crescimento do outro, de sentimento de injustiça, desigualdade, uma atmosfera de raiva, de ira, de contenda. Eu declaro que a atmosfera que existirá sobre a tua cabeça é uma atmosfera de glória, é o céu na terra. Se você recebe, digite amém, amém. A mente de Cristo, ela nos traz esse estilo de vida, céu na terra. Tem algumas mães aqui que os filhos vão desconhecer, vão falar: o que aconteceu com a minha mãe? Porque ela gritava o tempo inteiro, agora não grita mais, ela ensina. Aleluia. Tem alguns filhos que vão falar: o que aconteceu com meu pai? Meu pai não deixou de ser rabugento, murmurador, parou de praguejar tudo. O que está acontecendo? A mente de Cristo está sendo desenvolvida. Quantos receberam? Quantos receberam? Então nós vamos fazer o seguinte: você agora vai tirar um print dessa live aí e vai declarar, aí vai escrever: eu recebi a mente de Cristo. Eu recebi a mente de Cristo. Digite aí, tira o print dessa live e digite: eu recebi a mente de Cristo. Depois você vai marcar a gente lá e eu vou compartilhar. Se você quiser colocar lá a série Metanoia, se você anotou os 4 temas e quiser colocar lá também, é importante você ter anotado, e quando você precisar, volte lá. Queridos, ó, pra você ter uma ideia, meu iPad, esse iPad é novo, né? Esse iCloud, ele deve ter 5 anos por aí, eu acho, porque eu usava Android antes. Mas de 5 anos para cá, aproximadamente, eu tenho 957 notas. 957 notas. Eu nem sabia, acabei de ver aqui, está aberto. Meu iPad, das minhas anotações, dos meus esboços. Então, é interessante, é importante você ter tudo anotado. Quando você precisar, você vai lá. Eu tenho palavras, queridos, Deus me dá palavras sobre, vamos supor, sobre mudança de estação.
Deus me deu uma palavra, eu vou para a palavra, eu medito na palavra, e eu vou para as minhas anotações, e eu tenho um esboço de mudança de estações lá de 2019, lá da pandemia, falando das mudanças de estações, e aí aquele conhecimento se ajunta com a revelação de agora, e algo poderoso acontece. Então tenha anotado. Anote a palavra do culto, tenha o esboço da palavra anotado, anote a palavra da célula, é muito importante, tá? Então vamos lá, eu quero aqui só relembrar, nessa série Metanoia, nós tivemos 4 lives, com 4 temas, que nos levam a viver a metanoia. Primeira live, verdadeiro arrependimento, tudo começa a partir do verdadeiro arrependimento. Segunda live, renovação de mente. Nós entendemos que renovação de mente, a palavra do grego, renovação de mente, é transformação de entendimento. É uma mudança permanente, não é uma mudança passageira. A mesma palavra usada para renovação de mente do grego aponta para metamorfose. Metamorfose é uma mudança que é impossível voltar ao estado anterior. Então a segunda live nós falamos sobre renovação de mente. Terceira live nós falamos do rompimento da velha mente. Rompendo a velha mentalidade ou a mente velha. Por quê? Se você entra no verdadeiro arrependimento, você vive a renovação de mente, o próximo nível é romper com toda a mente velha, e nós falamos sobre isso. E essa quarta e última live que estamos encerrando aqui, era para você digitar, essa última live da série Metanoia, está nos levando ao ápice da metanoia, ao nível mais alto da metanoia, que é a mente de Cristo. Você aprendeu aqui o que é a mente de Cristo, o que a mente de Cristo produz, como desenvolver a mente de Cristo. Obrigado pela sua audiência, por esse tempo. Eu declaro essa metanoia sobre a tua vida. Você não viverá mais de remorso, mas você viverá o reino de Deus. E aonde você chegar com a mente de Cristo, o céu vai se fazer presente. Nossa irmã Kari está perguntando: as lives ficarão salvas? Vamos lá. Deixa eu explicar isso para vocês depois não ficarem chateados. Vamos lá. Lá no YouTube, canal Jonatas Alcântara, não é no canal da Vila Matilde, no meu canal, está a série de lives Metanoia, tá? Então, verdadeiro arrependimento, renovação de mente e rompendo com a mente velha. As 3 lives ficarão salvas lá. Essa última live, como eu não consegui ir para São Paulo hoje, eu estou fazendo aqui da minha casa. Acho que você percebeu. E eu não estou com a equipe, então a gente não está no YouTube. Eu não aprendi ainda a mexer com esse negócio, vou aprender. Mas estamos só no Instagram. Então essa live vai ficar salva no Instagram, tá bom? Então a quarta e última live da série Metanoia, a mente de Cristo, vai ficar salva somente no Instagram, tá? Então depois, se você quiser compartilhar essa série de lives com alguém, você já sabe onde ela se encontra, tá? E essa foi a série de live Metanoia, ok? Vamos orar? Eu quero orar. Boa pergunta, Samantha. É esse tipo de pergunta que eu gosto de receber na live. Quando vai começar a próxima série de lives? Quem concorda que teríamos que fazer live todo dia? Quem concorda? Quem concorda? Digita aí: todo dia, todo dia. Quem concorda que precisamos fazer lives todos os dias? Isso é ter a mente de Cristo. Querer receber mais conhecimento da palavra, mais instrução da palavra. Olha lá, tá vendo? Todo mundo concorda. Agora todo mundo tem que orar pelo pastor, tá? Para Deus renovar minhas forças, para Deus dar graça, para Deus dar sabedoria. Ore por nós, para todos os dias a gente ter esse vigor, amém? Para a gente fazer essa live todo dia. Eu preciso das orações de vocês. Então, eu quero de fato me comprometer em fazer live todo dia. Então,
ore por nós, tá bom? Ore por nós. Como nós não vamos viajar até dezembro, porque surgiu uma nova viagem em dezembro, eu acredito que conseguiremos, mas fique atento aí no Instagram, tá? Porque nós vamos informar. Eu já informei a equipe, vou ser sincero, não vou esconder para vocês. Eu já informei a equipe nossa e eles já estão preparados em prontidão para fazermos as lives todos os dias, de segunda a sexta. De segunda a sexta, tá? Todos os dias. Então, fique atento, porque a próxima série de live começa segunda-feira. Segunda-feira começa a próxima série de lives. Mas, gente, eu quis começar com essa série de lives, porque se a mente não mudar, nada muda, tá? Não adianta você mudar de geografia, mudar de estrutura financeira, não mudar a mentalidade. Então, porque o começo da série de mensagens começou com o tema metanoia? É intencional, gente, tá? É intencional. Então, primeiro começamos com a metanoia, para depois a gente receber mais de Deus. Porque sem a metanoia, foi o que Jesus ensinou. João Batista, arrependei-vos, muda a mentalidade. Jesus, arrependei-vos, porque é próximo o reino, muda a mentalidade. Amém? Glória a Deus. Foi bom para você? Fez sentido para você? De alguma forma te edificou? Então vamos orar agora. Eu quero orar com você. Feche teus olhos onde você está. Se você puder, se estiver dirigindo, não feche os olhos, por favor, tá? Se estiver trabalhando também, disfarce aí, não feche os olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por cada pessoa, cada irmão, cada irmã que esteve presente conosco nessa série de lives, por toda a tua palavra que é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Obrigado, Senhor, pela verdade da tua palavra que permanece para sempre. Senhor, eu te louvo, Pai, porque é conhecendo a tua verdade que nós somos libertos de nós mesmos, libertos e curados dos traumas, das frustrações, libertos dos padrões que tentaram nos moldar ao longo dos anos, libertos, Senhor, das ideologias, da mentira do inimigo. Obrigado, Senhor, pela verdade da tua palavra. A tua palavra é vida em nós, a tua palavra, Senhor, é o que nos norteia, a tua palavra é, Senhor, o fundamento em que edificamos a nossa casa e a nossa vida. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra produza em nós diariamente essa mudança de pensamentos. Nós queremos a tua mente, nós queremos os teus pensamentos, nós queremos os teus sentimentos, nós queremos os teus princípios cravados em nosso coração, Senhor, para que possamos praticá-los, para que possamos de fato, Senhor, manifestarmos o teu reino, que a mente de Cristo seja formada em nós e continue sendo formada em nós dia após dia, Senhor, que o governo do reino defina, Senhor, as nossas decisões e as nossas ações, Pai. Eu declaro, Pai, no poderoso nome de Jesus, que cada pessoa que recebeu e receberá essa live, viva, Senhor, o ápice da transformação e da mudança de mentalidade, que é a mente de Cristo. Nós não abrimos, Senhor, mão dessa transformação, de viver, Senhor, a plenitude da transformação em Ti, Senhor. Eu declaro, Pai, que cada irmão, cada irmã que participou e que vai receber essa palavra, eu declaro que essa será a geração da mudança de mentalidade, essa geração, Senhor, que pensa como Cristo, Senhor, uma geração, Senhor, da renovação de mente, uma geração, Senhor, com a mente de Cristo, que de fato vai manifestar o reino, Senhor, e o céu na terra. Eu declaro sobre os meus irmãos, Senhor, eu declaro, Pai, que essa metanoia, ela não termina aqui, mas ela vai continuar dia após dia, como o Senhor disse em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, para a tua glória. Você que crê, digita amém, receba em nome de Jesus, amém? Hoje eu passei 20 minutos, 1h20 de live, gente, 1h20 de live. Então obrigado pela audiência, você que conseguiu, Deus abençoe. Lembrando que essa série Metanoia está no YouTube, verdadeiro arrependimento, renovação de mente,
Rompendo com a Mente Antiga. E essa última live não está no YouTube, que é a última dessa série Mente de Cristo. Vai ficar aqui salvo, tá bom? Se de repente você não vê no meu feed, está lá no feed, mas no Rios, tá bom? Vou deixar lá, ok? Deus abençoe, gente, que vocês tenham um ótimo final de semana, uma célula abençoada para todos, tá bom? Deus abençoe. Eu vou colocar aqui uma caixinha de perguntas depois, para você dar o feedback, como foi essa live para você, como foi essa série de live, tá? Responde lá, interage lá, tá bom? Comenta também na live que eu vou deixar salvo, porque assim o Instagram vai mandar para mais pessoas e você vai ser usado, vamos ser usados juntos para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe, meu povo. Tchau.